Então, e nós ficamos participando da comunidade Bahá'í de Manaus. Eu fui membro da Assembleia Local, uma época. Augusto era ajudante de comitê de ensino de área. Então, mas a gente não tinha, assim, dizer, dias de folga, não. O dia de folga era para sair com a comunidade, para Iranduba, para fazer as atividades Managapuru, Rio Preto, e próprio Manaus. Manaus é muito grande, né? A gente tem muita coisa a fazer em Manaus. A gente foi um período muito produtivo. Muito. Né? De 8 anos em Manaus, Sim. Mas 8 anos assim, sempre participando da comunidade e sempre ativo, né? Isso foi muito bom. Lá eu consegui terminar o curso de psicologia, fiz um curso de pós-graduação em acupuntura, né? E a vida foi ganhando outro rumo, né? outras dimensões, né? E isso nasceu de onde? Nasceu daquele empurrão, daquele sofrimento, uhum. Para sair daqueles descolados ali, né? Quando a gente está muito colado num local que ele vai arrancar, pode doer. Então, quem hoje tiver vontade de ser pioneiro, às vezes tem vontade, mas acha que vai doer sair daquele canto. Mas quando dói um pouco sair daquele canto, mas ele consegue depois ver que lá na frente vai encontrar outras disposições, que vai abrir muitas portas, vai abrir muitas atividades, o conhecimento vai ampliar e a gente vai passar a nos conhecermos melhores, né? E nos tornamos uma pessoa um pouco melhor do que a gente é, né? Com a relação assim que quando a gente vem de uma fé cristã, a gente tem dificuldade de entender o que é vida após a morte. Muito grande. Essa é uma dificuldade enorme dentro do cristianismo. E quando Bahá'u'lláh diz que no sonho é uma reflexão sobre a vida após a morte, é um vislumbre da vida, né? E quando a Lucélia chegou para mim naquele sonho que eu tive lá, e chegou aquele papel para mim assim, ela estava vestida de anjo, estava muito bonita, né? Junto com quem? Junto com a avó dela que ela não conheceu, né? Isso assim. Aí eu passei a ver que a vida após a morte, ela existe, né? E esse corpo realmente é uma gaiola. Porque ali, naquele momento, mas, poxa, esse tempo todo, 8 meses, fazia que ela tinha partido. 8 meses, não. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Foi em setembro. Né? 4 meses. Então, eu pude perceber naquele momento o quanto a vida após a morte é tão perto da gente, o quanto que a gente pode se comunicar com essas pessoas. Eles estão aí nos vendo, estão vendo a gente, qual o sofrimento que a gente tem. Né? E ele não veio nos consolar, ela veio ainda. Né? Então, esse entendimento é que, às vezes, dentro da fé cristã, não estou falando mal da fé cristã, mas às vezes não deixa a gente aprender sobre isso. É o selo, né? Ainda, né? Ainda é o selo que você falou. Está selado. Né? E se traz para a gente um momento de aprendizado. Para mim, ali foi um nascer, um desabrochar, embora muito rasgado, mas foi um nascer. Né? A criança nasce, ela chora. E quando mas os adultos que estão à volta dele, ele fica alegre, batendo palma, outro está chegando, mais um. Né? Mas quando o jeito morre, os outros em volta estão chorando. Mas os outros que estão do outro lado estão sorrindo e abraçando eles que estão chegando. Então, esse entendimento foi um desabrochar para mim. Né? Quando você falou do sofrimento, eu sempre lembro, sabe, Zé Augusto e Odete, eu sempre lembro daquela palavra oculta de Bahá'u'lláh, que ele fala que exteriormente é fogo e vingança, interiormente é luz e misericórdia. Então, nenhum de nós, se quiser escolher, gosta de sofrer. Mas o sofrimento realmente nos amadurece, né? Com relação à vida após a morte, o que Abdu'l-Bahá fala? Que a morte é uma porta aberta para uma vida maior e superior. Porque, de fato, é uma continuidade, né? Você deu o exemplo aí do bebezinho na barriga da mãe. Quando ele sai para esse mundo, a gente faz festa, nasceu o bebezinho e tal, mas para aquele útero da mãe, ele morreu para aquele mundo e nasceu para outro, né? E assim é o nosso progresso.
E eu, outro dia, numa palestra, falei que eu estou olhando para pessoas aqui que todos somos eternos. Ninguém aqui morre. E, ao mesmo tempo, nesse mundo, estamos todos de passagem. Porque realmente o que nós temos é, como você lembrou, esse corpo é como se fosse uma gaiola e a nossa alma é como se fosse um passarinho. Quando a gaiola rompe, não afeta o passarinho. Muito pelo contrário, o passarinho está livre para voar e alçar altos voos, né? Em mundos que ele jamais sonhou. Então, é isso, a vida é assim mesmo. E essa vida de pioneirismo é uma parte desse sacrifício, né? Que a gente faz nesse mundo. Porque, como nós todos sabemos, e aqueles amigos que ainda não se tornaram barrais e estão assistindo esse nosso Uma Graça de podcast, saiba, né, que na fé Bahá'í não tem sacerdócio, não tem padre, não tem pastor, né? Não tem um profissional que receba um salário para poder divulgar os ensinamentos de Bahá'u'lláh. Somos nós mesmos, né, que divulgamos. Então, se não formos nós, quem é que vai divulgar, né? Então, o papel do pioneiro é esse. Às vezes, hoje tem o chamado pioneiro de curta duração, né? Aquele amigo que, homem, mulher, o casal, que sai de um bairro até e vai para outro bairro, dentro da mesma cidade. É pioneiro, né? E, às vezes, sai de uma cidade para outra, mas por um período curto, de 1 ano ou 2. Então, é denominado pioneiro de curta duração. Então, hoje tem oportunidade para todos ensinarem a fé. E se eu estou ensinando hoje para alguém, estou no supermercado, e está lá um cara escolhendo, lá uma senhora escolhendo um produto, eu encosto ali perto dele, fico olhando o produto, eu puxo uma conversa e falo da fé Bahá'í. Aquela pessoa que fala, não, eu nunca ouvi falar nessa religião, e eu sou o primeiro a ensinar a fé Bahá'í para ela, naquele momento, para ela, eu sou o pioneiro, porque eu sou o primeiro a dizer quem é Bahá'u'lláh para ela. Então, todos nós temos oportunidade de sermos pioneiros em algum momento da vida, né? Agora, aquele pioneiro como vocês, que saiu da sua cidade, foi para outra, esse pioneirismo é fundamental, porque é ele que vai ajudar a estabelecer uma comunidade, né?